Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao 22. Êxodo, é fácil achar Êxodo, né? Para quem não está acostumado com a palavra, quando o pastor diz assim, vamos abrir no livro de Naum. Acaba o culto e o crente não acha Naum. Mas Êxodo é fácil. Capítulo 13, versículo 17 ao 22, eu faço a leitura. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu quero trazer uma palavra para você, quando Deus está na direção da nossa vida. Deixa eu dar aqui uma rápida explicação, porque as pessoas não são obrigadas a entenderem, amigos, gente nova na fé. Existe uma matéria na teologia chamada tipologia bíblica. Essa matéria versa sobre o seguinte: personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e ensinos para a igreja. Por exemplo, o Egito é um tipo, um símbolo do mundo. O deserto é um tipo, um símbolo da nossa trajetória na vida. Canaã tipifica o céu, o objetivo final. Israel tipifica a igreja. Isso é chamada tipologia bíblica. O Antigo Testamento não é compêndio teológico para a igreja, porque Paulo diz em 2 Coríntios 3,14 que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido, isso é, como regra doutrinária. Mas o Antigo Testamento é rico, riquíssimo, em lições para nos ensinar a caminhar nos dias de hoje. Tanto é que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, nos 11 primeiros versículos, fazendo uma analogia do povo no deserto com a igreja, ele termina no versículo 11 dizendo, estas coisas nos sobreveio para nós, que já são chegados os fins dos tempos, como figuras para nós, que já são chegados os fins dos tempos. Eu quero extrair dessa passagem e fazer uma analogia da direção de Deus para Israel com a direção de Deus hoje. Mas antes de falar sobre a direção de Deus na nossa vida, eu quero te mostrar rapidamente quando o homem, o ser humano, está no controle total da direção da sua vida. Quando o homem é que comanda e dita a norma, a regra da direção da sua vida. Algumas coisinhas aqui para você se situar. Primeiro, quando o homem está nesse comando total da direção da sua vida, o homem sempre procura o caminho mais fácil, mais rápido e mais perto. Tá? O homem procura o caminho mais fácil, mais rápido e mais perto. Por exemplo, ficar rico da noite para o dia, certo? Por exemplo, entrar numa empresa como funcionário nível 3 e acabar no dia seguinte como diretor-geral. A propaganda trabalha com essa expectativa, sabe? Do fácil, do rápido. Compre seu carro agora. Comece a pagar em 90 dias. Suaves prestações de R$ 399. Esqueceu de dizer que você vai pagar em 10 anos. Significa que o carro acaba e a prestação não acaba. Certo?
Você sabia que os estelionatários trabalham nessa perspectiva do mais fácil, mais rápido e mais perto? Um tempo desse atrás, eu faço caravanas para Israel há mais de 20 anos. Ano passado, um vagabundo de um estelionatário vendeu passagem para Israel a $1.000. Não dá nem para pagar nem a passagem do avião. 10 dias em Israel, com estadia, café da manhã, translado, jantar, $1.000. Ele vendeu 5.000 passagens. Já fez a conta? Já fez a conta? $5 milhões. Ele vendeu 5.000 passagens a $1.000. Você foi a Israel? O pessoal que comprou também não foi. Porque ele trabalha no fácil, no rápido, o estelionatário, a bandidagem para fraudar pessoas, trabalha nisso. Porque essa é uma ideia do ser humano, da direção da vida do ser humano. Agora, escute o que eu vou te falar. Esse caminho mais fácil, mais rápido e mais perto, também é mais fácil para você ser enganado e mais fácil para você se enganar. Esse caminho mais rápido, mais fácil, mais perto, também ele é muito fácil para o primeiro obstáculo que aparecer na tua frente, você desistir. Por isso que Deus fez o povo rodear. O caminho mais fácil encontrava os filisteus, mas eles não estavam preparados. Então, esse caminho mais fácil também pode ser o mais fácil para interromper um projeto. O caminho mais fácil também pode ser um caminho de você perder o que você conquistou. Israel tinha acabado de conquistar a liberdade do Egito. Se encontrasse os filisteus, iam voltar a ser escravos, que os filisteus eram destros na guerra. Esse caminho mais fácil também pode fazer você retroceder para onde você não quer. Se eles encontrassem os filisteus, iam querer voltar para o Egito. Egito simboliza desgraça, derrota e aflição. Mas o homem gosta de trabalhar com essa direção. Uma outra característica de quando o homem está na totalidade da direção da sua vida é que o homem trabalha com lógica. Saio do Egito e daqui a alguns meses entro em Canaã. É a lógica. Saio do Egito e alguns meses eu entro em Canaã. Só que entre o Egito e Canaã tem variáveis incontroláveis. Entre o Egito e Canaã tem deserto. Entre o Egito e Canaã tem edomitas. Entre o Egito e Canaã tem filisteus. Entre o Egito e Canaã tem amalequitas. Mas o homem trabalha com a lógica. Vou fazer isso porque amanhã vai acontecer assim. Mas Provérbios, capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O homem também trabalha com o aqui e o agora. É o que ele está vendo, é o que ele está percebendo, é o que ele acha. Diz o texto que eu acabei de ler, que Israel saiu armado. Pega a arma aí, pega aí, vamos embora. Só que ninguém sabia usar arma. Eles saíram armados, mas ainda não tinham sido adestrados para a guerra, porque estavam vivendo como escravo. Então, o ser humano é assim: não, vamos fazer. Não calcula nada, não pense nada e faz bobagem. Uma outra característica de que quando o homem está na direção total da sua vida é que o ser humano trabalha com emoções. E algo que deixa você triste, algo que causa amargura, algo que pode trazer um mal-estar emocional, pode fazer você parar a sua trajetória. Algo que mexa negativamente com o seu emocional, porque o homem vive de emoções. Eu estou te dando aqui apenas algumas dicas, entre tantas, quando o homem está no domínio e na direção da sua vida. Mas agora eu vou mudar o disco. Quando Deus está na direção da nossa vida, o que é que acontece? Eu quero fazer uma pergunta a essa plateia.
Quantos aqui querem que Deus esteja na direção da sua vida? Levanta a mão aí. Manifesta aí que eu quero ver. Então escute o que eu vou te falar. Quando Deus está na direção da nossa vida, não é que Deus vai nos carregar no colo, nem vai nos tratar como bebê. Porque para Deus estar na direção da vida deles, duas coisas tinham que acontecer: obedecer a Deus e andar com seus próprios pés. Tem gente na igreja que quer ser carregado no colo. Você não acha que já está grandinho, não? Você não acha que já passou dessa época, não? Porque Deus na direção da nossa vida não significa que Ele vai fazer tudo, porque Ele criou você com talentos e com aptidões. Você tem que entender isso. Você tem que observar isso. Agora, escute. Diz o que eu disse ainda há pouco, que o caminho do homem é o mais fácil, o mais rápido e o mais perto. O homem trabalha com aqui e agora. Deus não trabalha nem com o caminho mais perto e nem com o caminho mais longe. Deus trabalha com o caminho certo. Deus não trabalha se o caminho é longe ou se o caminho é perto. É o caminho certo. Para chegar em Canaã, tem que rodear. Porque se passar pelos filisteus, ou vão voltar ou vão morrer. Então, esse é o caminho certo. Não dimensione tempo na direção de Deus. O que você tem que entender é que se Deus está na direção da sua vida, Ele vai levar você por um caminho certo. Número 2. Você vai verificar no texto, no versículo 18, na parte B, que diz que os israelitas subiram do Egito. Quando Deus está na direção da sua vida, você só vai subir. Deus sempre vai nos levar a um lugar melhor. Deus sempre vai nos levar a um patamar maior. E tem uma notícia para te dar. Até quando tu desce, tu sobe. Com Deus, até quando tu desce, tu sobe. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Você tem que aprender isso, meu filho. Você tem que aprender isso. Essa é a direção de Deus, sempre levar você para o melhor. Terceiro, diz o texto, é o que está no texto, não estou forçando barra de nada, só estou mostrando. Versículo 18 diz assim: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Capítulo 14, versículo 22 diz uma coisa interessante: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Eles passaram pelo deserto, perto do mar, e depois o outro texto diz que eles passaram por dentro do mar. Deus, quando nos dirige, Ele faz essas duas coisas muitas vezes. Nos leva a passarmos perto dos problemas ou a passarmos pelos problemas. Só um irmão ali deu aleluia. Vou repetir. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele nos faz passar bem perto dos problemas ou nos faz passar pelos problemas. Tá, me engana que Joy adora. Eu vou te dar os 3 motivos porque Deus faz assim. Porque Deus me faz passar bem perto de problemas, ou porque Deus me faz, Deus está na direção. E porque Deus me faz passar pelos problemas, por dentro dos problemas. Primeiro, Deus quer que você entenda e saiba que os problemas são reais e verdadeiros. A vida não é utopia.
Lá estava o deserto, lá estava o mar. É real. Os comunistas falaram e falam que a religião é o ópio do povo. Eu posso até acreditar, mas não do cristianismo. O cristianismo nos confronta. Vai ler o que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7. Vai ler as cartas de Paulo. Vai ver Deus com Isaías. Só depois que Isaías foi confrontado pela glória de Deus, é que ele reconheceu quem ele era. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus permite você passar perto e dentro dos problemas, para você saber que eles são reais. 2, Deus permite você passar perto ou por dentro dos problemas, para você saber as dimensões. Quem é você e como são os problemas. Mar, muito mais poderoso que eles. Deserto, muito maior do que eles. Deus está mostrando àquele povo a sua dimensão e a dimensão dos problemas. Porque Deus permite eu e você passarmos perto de problemas ou por dentro de problemas. Para mostrar para mim e para você de que Ele tem poder sobre qualquer problema. Deserto não é problema para Deus. Mar não é problema para Deus. Deus está no controle. E Ele pode fazer você passar para adquirir experiências no meio de um problema, mas você vai chegar do outro lado. O versículo 21, a parte A diz: e o Senhor ia adiante deles. Fica tranquilo, meu irmão. Deus está à frente de tudo e de todos. Deus está à frente do tempo, dos homens, da expectativa, da lógica, da demanda. Deus está à frente. O teu Deus está à frente de qualquer problema. O teu Deus está à frente de qualquer luta. O teu Deus está à frente de qualquer resultado. Deixa Deus na direção da tua vida, meu filho. Agora olha que coisa linda, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Meu filho, olha o que esse texto está me mostrando. Que a direção de Deus está no campo do concreto e do real. Eles viam a nuvem, eles viam a coluna de fogo. A direção de Deus é entendida, percebida. A direção de Deus é sentida. A direção de Deus, é Deus? Não sei, meu Deus, é diabo ou Deus? É Deus ou capeta? Como é que é? Não. Está aqui, a direção de Deus é vista. A direção de Deus é entendida. A direção de Deus é percebida. A direção de Deus é sentida. Você não vai ficar na dúvida. Será que isso é o diabo? Ou será que isso sou eu? Se Deus estiver na direção da tua vida, você vai entender, você vai perceber, você vai sentir. Agora escuta que é profético para você. Quando Deus está na direção da nossa vida, quem quiser receber essa palavra, abra a tua mão aí. Eu vou liberar aqui uma palavra. Olha o que diz o texto. E quando eu disser amém, tu fecha a tua mão e diz aí, eu recebo, é para mim do jeito que você quiser. Diz o texto que a direção de Deus, de dia, numa nuvem. De noite, numa coluna de fogo. Então vai aqui, uma palavra profética para você. Se Deus estiver na direção da sua vida, você vai caminhar com tranquilidade e com facilidade por um caminho
que onde qualquer outro na mesma trajetória vai ter muito problema e muita dificuldade para caminhar. Amém. Eu conheço o deserto. Pastor Gidalt conhece o deserto do Sinai. De dia, 50 graus. De noite, vai a 0 grau, a -1, a -2. De dia, coluna de nuvem, a placa, o poder do sol e do calor. De noite, coluna de fogo, a placa do frio. Então Deus, na direção da tua vida, você vai passar com tranquilidade e facilidade por um caminho onde qualquer outra pessoa que não tem a direção de Deus vai ter muita dificuldade e muito medo para passar. Agora tem uma outra palavra profética para você receber. Você quer? Abre a tua mão aí. Essa aqui é mais forte um pouco. E quando eu terminar a palavra toda, eu quero que você diga aí o amém, eu recebo do jeito que você quiser. Quando Deus está na direção da nossa vida, você passa por um caminho onde ninguém pode passar. Recebe aí, meu filho. Ninguém anda de noite no deserto. Agora tem estrada. Mas ninguém anda no deserto à noite. Por quê? Não anda à noite porque é densas trevas. Não anda à noite porque é frio. Não anda à noite porque tem serpentes e escorpiões. Mas diz a Bíblia que havia uma coluna de fogo. Então, havia uma direção. Havia iluminação. Serpente e escorpiões fogem do fogo. Meu filho, meu amado, Deus está na direção da tua vida, você vai caminhar onde ninguém pode caminhar, só quem tem Deus na direção da sua vida. Olha o que diz o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. 40 anos. 40 anos, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Sabe o que significa? Que a direção de Deus é permanente. Se Deus está dirigindo, meu Deus, mês de setembro, Jeová foi embora. Mês de setembro, setembro amarelo. Ficou vermelho. Não. Deus estava lá o tempo todo. Se você tem Deus na direção da tua vida, Deus vai estar com você o tempo todo. A pergunta que se faz é: por que vale a pena ter Deus na direção da nossa vida? Por quê? Por que eu devo permitir Deus dirigir a minha vida? Porque Deus sempre vai nos levar a um lugar melhor e a cumprir propósitos. Você quer ver? Vou mostrar para você. Eles estavam no Egito e Deus estava dirigindo para Canaã. Então, aqui comigo. Egito, escravidão. Canaã, liberdade. Egito, terra árida. Canaã, terra frutífera. Egito, terra dos outros. Canaã, minha terra. Egito, eu produzo para outros. Canaã, eu produzo para mim mesmo. Egito, tomam tudo que eu produzo. Canaã, eu tenho para mim, ainda tenho para distribuir para quem não tem. Egito simboliza morte. Canaã, vida. Egito, maldição. Canaã, bênção. Deixa Deus dirigir a sua vida. Ele vai te levar para um lugar melhor.
Agora, escuta aqui a conclusão da minha palavra. Quantos aqui querem que Deus dirija a sua vida? Vou perguntar de novo. Hã? Desistiu já, irmão? Quem aqui quer? Dá um brado aí, meu filho. Gostaria de falar para vocês que isso não adianta nada. Porque dar o brado não significa que Deus vai dirigir a sua vida. Existem 3 fatores fundamentais para Deus dirigir a minha e a sua vida. E eles estão interrelacionados. Se você quer que Deus dirija a sua vida, primeiro, creia. Tenha convicção que Ele tem poder para dirigir a sua vida. Segundo lugar, obedeça. A nuvem anda, eles andam. A nuvem para, eles param. A nuvem rodeia, eles rodeiam. A nuvem dá passo para trás, eles dão passo para trás. Obedeça. Terceiro, confie. Confiança significa entrega e perca do controle. Já viu a criança? Moleque está em cima da mesa. Hã? Aí o pai faz assim. Vem! Moleque, vupt! Se joga. Por quê? Ele perde o controle. Ele tem certeza que o pai vai segurá-lo. Uma vez aí de férias, eu estava vendo, eu me cansei rapidamente. Eu dentro da piscina, aí meu neto, vô, segura aí, hein, vô. Aí vinha correndo e, vupt, voava. Aí quando ele caía na água, eu ia lá, repute, pegava. Devolvi o moleque para a borda. Depois de 15 vezes, eu já estava chamando o urubu de meu louro. Dizendo, Jesus, manda esse garoto parar, pelo amor de Deus. Vô, mais distante, vô. Aí vinha correndo igual um desembestado. Pá! De vez em quando ele caía um pouco mais na frente. Aí eu tinha que correr mais rápido. Mas porque ele fazia isso? Perdia o controle, porque ele tinha confiança que alguém ia segurar. Então escute o que eu vou te falar. Confie na direção de Deus, por mais absurda que ela te pareça. Olha Deus. Versículo 18. Os fez rodear. Capítulo 14, versículo 2. Os faz voltar atrás. Capítulo 14, versículo 2. Manda eles pararem em Piairote, diante de Migdom e Baal-Zefon. Deus manda eles pararem diante da montanha e do mar, em Piairote, que significa beco sem saída. É maluquice! Me faz rodear, e agora me faz retroceder, e ainda me faz parar num beco sem saída. Confie. Confie. Deus está no controle. Confie, mesmo que os outros que te odeiam estão rindo dizendo, acabou para ele. No versículo 3, Faraó, quando viu o povo no beco sem saída e encerrado, disseram, Deus vai matar essa cambada toda no deserto aí. Estão tudo encerrado, sem saída. Mesmo que aqueles que queiram ver a tua derrota, que debocham da tua fé. E esse aí já era. Confie. Se você tem Deus na direção da sua vida, confie, mesmo que a coisa não tenha nada a ver com lógica humana. Tem lógica fazer um povo rodear, tem lógica mandar voltar atrás, tem lógica botar o povo num beco onde não tinha saída. Confie.
Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 20, versículo 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Confie, confie, confie. Saia do controle. Saia do controle. Entregue sua vida a Ele. Deus sabe qual é o caminho e você nem imagina, mas Ele sabe. Aprenda. Aprenda. Aprenda isso, meu irmão. Eu estou mostrando aqui, como diz o outro, B-I-B-L-A. Bíblia. Estou falando de B-I-B-L-A. Bíblia. O Salmo 18, versículo 30 diz que o caminho do Senhor é perfeito. O Salmo 145, versículo 17, diz que o caminho do Senhor é justo. Romanos 11, 33 diz que os caminhos de Deus são impenetráveis, inescrutáveis. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus não têm nada a ver com a lógica humana. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, meu irmão, escute isso que eu vou te falar e eu vou terminar. Escute isso que eu vou te falar, que é muito, muito, muito importante. Em quem estamos dispostos a crer, obedecer e confiar? Qual é a voz que você quer dar ouvidos? Deixa eu mostrar Israel. Deixa eu mostrar esse povo. Esse povo experimentou a potente mão de Deus operar maravilhas no Egito e tirar eles com um braço forte. Esse povo experimentou no Sinai proteção, provisão e milagres como nunca aconteceu na história da humanidade. Esse povo mandou 12 espias olharem a terra de Canaã que Deus tinha prometido. E eles voltaram com a confirmação da promessa, Números 13, 27. Trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando uma vara. Trouxeram figos e romã. Agora, aguce teu ouvido porque eu vou te falar. Eles resolveram acreditar no que Deus não falou e preferiram acreditar no que os homens falaram. É aqui que dorme a coruja. É aqui que é o problema. Eles resolveram não acreditar no que Deus falou. E resolveram acreditar no que os homens falaram. O que Deus falou? Eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Isso é que Deus falou. Agora voltam 10 espias. Capítulo 13 de Número, versículo 28 e 31. O povo daquela terra é forte. As cidades são grandes e fortes. E vimos os filhos de Anak, vimos gigantes.
Deus não falou nada disso. Deus disse, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Os caras trouxeram a prova. Só que os caras falaram o que Deus não falou. Deus falou da terra e eles falaram dos homens. Lá tem gente forte. Cidade forte, tem gigante. E vão dizer mais. Não poderemos conquistar essa terra, porque o povo que está lá é mais forte do que nós. Aí eles fizeram uma outra coisa horrorosa. Infamaram a terra. Menosprezaram. Ridicularizaram. Debocharam daquilo que Deus tinha prometido. Essa terra não vale nada. Essa terra não vale porcaria nenhuma. Essa terra não é nada. Eles infamaram a terra. Qual foi o resultado? Gente, isso tudo é símbolo para nós. Qual foi o resultado? O resultado é que o deserto é simplesmente lugar de passagem. O deserto, na minha vida e na sua, é simplesmente o lugar de passagem e não é mais nada. Para aqueles que não creem, para aqueles que não confiam, para aqueles que não obedecem, o deserto deixou de ser o lugar de passagem para ser o lugar definitivo. Essa luta, essa adversidade, esse dia mau, lugar de passagem. Mas para muita gente que não crê, é o lugar final de derrota. Só 2 caras. Só Josué e Calebe. Mais de 2 milhões de pessoas morreram. Porque não creram, porque não obedeceram e porque não confiaram. Morreram no deserto. Só 2 caras que creram, dos 12 que foram enviados, esses 10 caras contagiaram toda uma nação. Mas esses 2 permaneceram. Qual foi o resultado? O resultado é que Josué e Calebe não apenas entram na terra, é que Josué e Calebe recebem algo que nenhum israelita recebeu, uma herança especial. Eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida para te dizer isso. Obedeça, creia, confie, porque Deus tem algo especial para a tua vida. A direção de Deus não vai falhar. A direção de Deus não vai te levar para o buraco. Quem leva para o buraco é a minha direção. Quem leva para o buraco é a minha teimosia. Quem leva para o buraco é a minha lógica, é a minha intuição. É dar ouvido a quem eu não posso dar. A quem você está disposto a dar ouvidos? A direção de Deus ou a direção dos homens? A lógica da economia ou a lógica de Deus? Deixa eu falar uma coisinha, já estou terminando. Na crise econômica de 2008, que se abateu sobre o mundo, em um dia, quantos dias? 3 trilhões de dólares foram torrados. Foi perdido. Gente que tinha depositado toda a sua expectativa em aplicações no mercado financeiro. Perdeu tudo. Um dia, perderam a história da sua vida. Porque a direção e a segurança deles estavam nos sistemas do mundo. Eu venho desafiar você aqui essa noite. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Mas para Deus dirigir a sua vida, você tem que fazer uma entrega. Para Deus dirigir a sua vida, você tem que crer nele. Para Deus dirigir a sua vida, você tem que obedecê-lo através da sua palavra.
Essa é a questão. Você quer usar lógica? Você quer usar percepção humana? Você quer usar as suas crenças e valores que herdou da tua história familiar ou do que tu aprendeu com um professor ateísta, esquerdopata na universidade? Decida! Essa é uma noite para você decidir. Oh, Deus dirige a sua vida e você cala essa tua boca. Pare de reclamar, pare de murmurar e confie. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai ter porta aberta para você. Vai ter milagre, vai ter resposta. Tem direção certa. A igreja de pé, por favor. Eu peço para você não sair, porque se Deus não dirige a sua vida nem num culto, você vai querer me convencer que Deus dirige a sua vida lá fora. O futebol dos pernas de pau na quarta-feira começa às 9h30 da noite. E vai terminar 1h45 depois. E começa às 9h30. Em 5 ou 6 minutos eu termino o culto. Isso é, quando começa o jogo, eu estou terminando o culto. E lá no Rio de Janeiro, o pessoal que vai no Maracanã, tem gente lá que mora em Japeri. Você não sabe o que é isso, é Lodebar. É quase igual a Quinto dos Infernos. Sabe como é que é? Vou contar para você como é que é. Já vou terminar. Faz a conta comigo. O jogo começa 9h30, e se não tiver nenhuma parada, pelo VAR, pelo sei lá o quê, por briga, às 11h15 acaba o futebol. O cara sai do Maracanã e vai para a plataforma do trem. Pelo menos ele leva 15 minutos a 20 nessa brincadeira. Vamos contar comigo. Então já temos 9h35. 11h35. Bem, é difícil ir no primeiro trem. Pode tomar um pescotapa, empurrão, ser atropelado. Mas vamos lá, você é bom, foi no primeiro trem. 11h35 da noite. À 1h da manhã, esse trem está baixando em Japeri. Só que Japeri é referência, a bicicleta está amarrada. Porque ele desce 1h da manhã em Japeri e pedala mais 1h para chegar até a casa dele. Então ele entra em casa 2h da manhã. Calma, não acabou a festa. Entra para um banho gelado. Do outro lado ele sai, come e a mulher já entrega a marmita porque ele tem que voltar para o trabalho, porque já são 4 da manhã. Ninguém reclama, e com detalhe, o time perdeu. Ou o time ganha todas, ou o Flamengo ganha todas, ou o Palmeiras ganha todas, ou o Corinthians ganha todas, ou o São Paulo ganha todas, ou que porcaria é ganhar todas. Você parou para ver, o cara chegou no estádio, saiu do trabalho, 6h da tarde, fica perambulando até a hora do jogo. Chega em casa, não dorme, vai vir dando cabeçada no trem. E nós, que dizemos que Deus está na direção da nossa vida. Vamos embora, pastor, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acaba com a cera aí, vamos embora, vamos embora. E depois nós dizemos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, e temos a cara de pau de chamar cristão, que se parece com Cristo, que imita Cristo, que vive como Cristo. O sangue de Jesus tem poder.
Eu não estou com ninguém aqui que vai pegar trem, no máximo o metrô. E ainda bota uma van para 1 quilômetro, sair daqui e até a estação. E a maioria, o estacionamento está um bagaço, de lotado. Então escute o que eu vou falar para você. Espere um minuto que eu vou fazer uma oração aqui no final. Vou fazer 2, uma agora e mais uma e acaba o culto. Tem gente aqui, não estou falando de religião. Você tem que decidir se você quer Deus na direção da sua vida. E para Deus dirigir a sua vida, você tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. É o que Deus manda, é obediência.